A ceia que você toma na igreja evangélica protestante é a ceia mitraica. Os elementos pão e vinho, a consubstanciação na igreja protestante e a transubstanciação na igreja católica. É, na verdade, um ritual mitraico da antiga religião romana. Isso que você faz e cantando Bendito seja o Cordeiro que na cruz. Aí cantando Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. É, na verdade, um ritual satânico, diabólico. Eu vou mostrar aqui para você hoje. Tenha calma. Isso é nada mais, nada menos do que a grande apostasia. Esse foi o distanciamento de Cristo. Isso aí não é o pão que desceu do céu, o pão vivo, que é o Messias, mas é um ritual diabólico. Fazendo isso, você está se distanciando do Messias. É o contrário do que Marco Feliciano disse. Ele disse que você comer pão e vinho lá é participar do corpo e do sangue de Jesus para poder ir para o céu, lá no templo. Paulo fala o contrário do Feliciano. Ele diz que é participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Olá, sou o pastor Frank Lima, você é bem-vindo ao canal Abrindo a Mente. E eu quero falar para você hoje sobre o ritual que é feito usando o nome de Deus, o nome de Jesus e do Espírito Santo, mas na verdade, essa prática, ela veio da Igreja Católica e a Igreja Católica pegou do mitraísmo, que era a religião do Império Romano, e é o que é praticado hoje, não é o que acontecia na igreja do primeiro século, daqueles que seguiram de fato o Messias. É um comportamento totalmente diferente. É um comércio, é a grande Babilônia, é a grande prostituta que deu de beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. É a grande besta das águas. Então vamos lá. Tomar a ceia no culto, ceia física, um pedacinho de pão, um pouquinho de vinho, é negar a Cristo. Jesus mesmo disse para os judeus, vossos pais comeram o maná no deserto, mas morreram. Mas quem comer do pão que eu der, terá a vida eterna, nunca mais morrerá. Não morrer ou ter a vida eterna é espiritual. Você sabe que aqui é 70, 80 anos e o resto é câncer e enfado, os homens morrem. Então ele estava falando de algo espiritual, e o pão que é ele é de uma forma espiritual. Quando ele pregou na beira da praia e disse, quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem parte comigo. O povo começou a ir embora e Pedro disse, eles estão indo embora, dura essa mensagem. E Jesus disse, tu queres também ir, Pedro? Ele disse, para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Veja que eles acharam duro porque Jesus estava falando de coisas espirituais e eles não entenderam que era uma coisa física. É a mesma coisa que o Feliciano fala. Tem de fazer um ritual físico, ir para um templo físico, tem de ter uma liturgia física, tem de ter um santuário terrestre, tem de ter uma figura sacerdotal, tem de ter um culto divino, tem de ter uma celebração, tem de ter música, tem de ter louvores, tem de fazer um lava-mãos, tem de fazer orações, tem de fazer coisas físicas que virou abominação para Deus. Figura sacerdotal, santuário terrestre e culto divino. Não é mais esse o modelo. 1 Coríntios 10, não podemos participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Mas foi isso que aconteceu quando Constantino unificou todas as religiões e começou a fazer templos católicos, ou pelo menos construir templos católicos e fazer templos no subsolo mitraicos. Ou se os templos mitraicos eram no subsolo, começou a construir igrejas em cima, igrejas duplas, igual o Templo de Salomão. O Templo de Salomão tinha um subsolo também, tinha cultos duplos e sempre foi assim. Então, meus queridos, quando Jesus diz, este é o pão que desceu do céu, eu sou o pão que desceu do céu, você compreende que ele está falando no sentido espiritual. O problema das pessoas é porque eles entendem as coisas só de uma forma física, têm dificuldade de entender as coisas espirituais. Quando Jesus falava para Nicodemos à noite, capítulo 3, versículo 8, se não me falha a memória de João, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
No momento que Jesus estava falando para ele sobre coisas espirituais e disse, necessário vos é nascer de novo. E ele disse, como pode? Como posso eu nascer sendo velho, voltar ao ventre de minha mãe e nascer segunda vez? Ele diz, que não nascer da água e do Espírito não tem parte no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Aí ele diz, se eu falo de coisas físicas, você não entende, imagina se eu lhe falar de coisas espirituais. É o que está acontecendo, né? No ano 325, depois de Cristo, no Concílio de Nicéia, o Constantino, ele unificou as religiões, e aí ele criou a mesa dos demônios, ou seja, a ceia mitraica, que era o deus Mitra, o deus Sol invicto, o deus que tem as pontas, a crista na cabeça, o Cristo da galáxia também. O Deus Sol invicto que tem o Sol auréola na cabeça. Aquele Jesus que você vê com um coração flutuando e com a auréola de luz na cabeça e com as pontas de sol, que não é uma coroa de espinhos, são as pontas do sol, é Mitra. O Jesus católico é Mitra disfarçado, não é o Messias do cristianismo, entende? É outro. Então, o Constantino, ele pegou a ceia que era feita de pão e vinho, referente à carne e o sangue do boi. Ou então eles comiam pão e tomava vinho representando a carne e o sangue do boi que foi sacrificado por Mitra, e ao mesmo tempo era o corpo de Mitra que era oferecido em sacrifício, enfim, paganismo, loucura. E aí eles usavam pão e vinho. Então eles somente transferiram para o cristianismo, sendo agora a religião do império, para que fosse a ceia de Jesus, mas não foi fisicamente que Jesus pediu. É por isso que o que é feito é mitraico, é pagão, e não é cristão, de fato, né? Pão representa a palavra, o vinho representa o espírito, né? Então, a palavra que Jesus falava era o pão da vida. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, Jesus falando. Então, o pão da vida é a palavra dele, e ele mesmo é a palavra, né? E aí, o vinho representava a alegria do espírito. Então, é totalmente espiritual isso. A palavra é espírito e vida, e o espírito é espírito. Tudo espiritual. O que Jesus falava e o que os homens fazem é tudo físico. Por quê? Eu vou dar um pequeno exemplo aqui. No dia da ceia, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que eu participei mais de 20 anos, esse era o dia do dizimista levar o dízimo, no dia da ceia. Era assim. E no dia da ceia de Mitra, em Roma, era o dia de levarem as moedas. O Tiago Lima, que eu vou mostrar aqui no vídeo, um grande pesquisador, um grande estudioso, ele foi até Roma, e ele foi em um templo romano, ele pagou, eu não sei se foi 10 euros, para ele ir no subsolo e ver o templo de Mitra intacto, que estava, o templo de Mitra, intacto, do mesmo modelo do templo católico, do mesmo modelo do templo evangélico. Estava lá o altar, eles fazem até a esfinge do Mitra, segurando, puxando a cabeça do boi para sangrar o boi. O Deus que foi e é adorado ainda e venerado por eles, mas enganando o povo pensa que é apenas o Jesus e não entende porque tanta pintura, tanta coisa estranha que tem na Igreja Católica. É o paganismo todo junto em uma religião prostituta, adúltera, entende? Que tem vários deuses, várias divindades, não é apenas o Criador dos céus e da terra, mas são vários deuses. Lá está o altar. E os sacerdotes ficavam por trás do altar, tinha as bancadas também, o mesmo modelo da Igreja Católica Evangélica, o povo sentado, e a porta de fora, que era a entrada, a porta dos fundos, agora fica sendo a frente. Então esse modelo de os fundos da igreja ser a frente da igreja e os sacerdotes estarem atrás do altar, que está de frente, mas agora como se fosse nos fundos, é o mesmo modelo da Igreja Católica e a Igreja Protestante, o mesmo modelo do templo mitraico. E como eu falei, o Tiago Lima entrando lá, no templo de Mitra, viu várias moedas no chão como testemunho de que no dia da ceia se levava moedas. E repito, onde eu fui líder e onde eu preguei como itinerante, na ceia é o dia em que, pelo menos aqui no Nordeste, no Ceará, o crente leva o seu dízimo, as suas moedas para entregar. É o mesmo modelo, é o mesmo paganismo que é praticado. Mas as pessoas, por não conhecerem, não, eu estava fazendo de coração, mas agora você está conhecendo. Você vai descobrindo a verdade. Não é assim como uma criança que vai crescendo, crescendo até ser homem perfeito. Foi o que Paulo apregoou o tempo todo. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento, o crescimento dos santos, até que todos cheguem à estatura de Cristo. Sempre foi assim.
para crescer, crescer até ser um dia perfeito, como a aurora que vai surgindo, o dia que vai amanhecendo. É preciso conhecer, aprender. Mas aí na igreja ninguém cresce, é só os líderes. O cara pode ter conhecimento, mas vai ter de ir na sexta-feira, aqui no Ceará, para aprender a doutrina, vai ter de ouvir a vida toda a lição bíblica, porque ele tem a Bíblia, ele teria o Espírito nele, mas não entende. Jesus disse em 14:26 de João: aquele Espírito Santo, Consolador que eu enviará, ele vos ensinará todas as coisas, vai estar convosco para você. Não, mas esse Espírito não está ensinando o povo precisa ir para a doutrina. Eles têm a Bíblia, mas não entendem. Eles leem, é preciso que um homem fique ensinando. 1 Timóteo 2:11. Aliás, o Paulo falou para Timóteo e disse o seguinte: existe um único mediador entre Deus e o homem, é Jesus. Mas o que acontece, quem está mediando nessas igrejas é outro. Eu me aventuro a dizer que o Jesus, com aquele jeito efeminado das pinturas, dos afrescos que havia, das artes de Miguel Ângelo, de Leonardo da Vinci e Rafael, das esculturas e dos quadros, aquele Jesus da Renascença, aquele Jesus que aparece nos quadros da Idade Média, aquele Jesus que aparece nos castelos, nas igrejas catedráticas de Roma, com aquele jeito efeminado lá. Pode estar certo. Esse não é o Messias do primeiro século, aquele lá. É outro diferente, e pode crer. O Jesus que derivou do catolicismo é outro falso também, não é o verdadeiro. Mas o verdadeiro está na Escritura, mas é porque os líderes não pregam ele, não vivem seguindo a ele. Na hora que seguir ele, o sistema cai, tudo é mudado. Porque o que está sendo praticado agora é mais parecido com o estilo de Moisés, com o estilo da lei, do que o estilo da graça. Então, meus queridos, no ano 200 depois de Cristo, o que estava acontecendo é que o mitraísmo estava superando em número os seguidores de Cristo. Era a religião oficial do Império, né? O Império Romano, os seus oficiais, eram seguidores de Mitra. Era assim que eles acreditavam, né? Então, o catolicismo que surgiu com o Constantino, ele é, na verdade, o mitraísmo mascarado. É uma religião, porque a religião lá tinha 700 templos de Mitra, e eles serviam a Mitra. Então, eles instituíram o catolicismo, mas foi trocando 6 por meia dúzia. Apenas tem uma máscara de um cristianismo, mas não bate com a Escritura, com os evangelhos, você vê isso. É totalmente pagão. O Jesus que eles pregam, a trindade que eles pegam, eles pegaram até o modelo, poxa. O modelo de Nimrod, da Artemis e do Tamuz, lá da Babilônia, da Torre de Babel, e pegaram agora como família sagrada, José, Jesus e Maria. E já o protestantismo pegou como trindade, como Pai, Filho e Espírito Santo, baseado no modelo pagão lá da família do Nimrod. Sempre pegando modelos aqui e pondo aqui, né? É como eu falei, ó. O catolicismo ele é uma máscara do mitraísmo, e os templos de Mitra continuam lá, eles não derrubaram não. E muitos no subsolo, continua funcionando lá em Roma. Está lá para as pessoas verem, né? Agora eles usam é um tipo assim, é o tablet e o celular. É o templo católico e o templo de Mitra. É o templo católico de Mitra disfarçado de católico, ou o templo católico com um templo de Mitra no subsolo. Uma coisa do tipo assim. Aí, sempre vai ter lá em Roma o Deus Sol invicto, que é o Cristo com as pontas do sol na cabeça, que na verdade, o que eles usavam, as imagens, os quadros, as pinturas, as estátuas do Mitra, era o antigo Jesus com as pontas do sol na cabeça, era tudo aquilo. Então eles transformaram para Jesus. Mas o próprio Jesus que o Império Romano condenou, no ano 325, agora tornou-se o Jesus 329, na verdade, quando o filho do Constantino assumiu no lugar do Constantino, lá para o ano 390, agora proibiu todas as religiões e deixou o cristianismo, só que um cristianismo mitraico, entende? Na ceia de Mitra, eles faziam o mesmo ritual hoje da ceia evangélica, parecia crente, era a mesma coisa, e os crentes parecem com o estilo do mitraísmo. Então, o Constantino ele promoveu a apostasia. O Jesus católico é Mitra disfarçado, e o Jesus usado no protestantismo é disfarçado também. Pode olhar, que todas as credenciais do Jesus do primeiro século não batem com esse aí. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana,
é a mãe da igreja protestante. Ela é a mãe. E são bem ligadas, só que assim, os protestantes, os crentes, eles acreditam que a mãe é a prostituta e que eles são a virgem, a noiva do cordeiro que vai ser arrebatada. É a prostituta, a mãe das prostituições é a igreja católica. Não. Vocês têm de entender. Jesus falou para os fariseus: enchei, pois, a medida de vossos pais. Vocês dizem, se tivéssemos vivido na época de nossos pais, não teríamos nos associado a eles quando perseguiam e matavam os profetas. Jesus disse: raça de víboras, vocês mesmos testificais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Encheis, pois, a medida de vossos pais. Raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Eu vos envio o profeta, a uns matareis, outros açoitareis na sinagoga, outros perseguireis de cidade em cidade. Então eu digo que vocês hoje protestantes, que eu fiz parte do protestantismo, e eu faço parte da fé, daquilo que está no evangelho, daquele cristianismo que está lá, mas desse protestantismo novo, eu sou totalmente o oposto disso. Eu digo que vocês estão enchendo a medida da vossa mãe, que é a Igreja Católica, e não escaparão da condenação do inferno. Que vocês estão praticando, e estão sabendo já que não está nos evangelhos, é paganismo, é maldade, e vocês sabem as raízes da Igreja Católica. Eu vou dar um exemplo aqui. A Igreja Protestante é tão filha da Igreja Católica que a Igreja Católica tem chamado a filha de volta. Volta, filha. Volta para cá, para a mamãe. E uma das igrejas protestantes voltou para a mamãe, a Igreja Anglicana. Então, meus queridos, é só você olhar nos evangelhos, procura o perfil de Jesus, que não bate com o perfil dos sacerdotes da Igreja Católica e nem dos pastores evangélicos. Porque, na verdade, são sacerdotes de mitra, trabalham por moedas, trabalham com rituais, com crenças, usando o nome do Criador e o nome de Jesus. Mas, na verdade, não seguem a palavra de Jesus. Então, a igreja do Messias não é essa. Nem essa católica e nem essa protestante. Ela é aquela do primeiro século, com aqueles comportamentos diferentes, que eram chamados os do caminho e seita dos nazarenos. Hoje, os do caminho, que é o Messias é o caminho, né, que não é no templo, é chamado de desigrejados. Mas era chamado antigamente os do caminho. Os que seguem o modelo dos do caminho é chamado desigrejado, porque não está no caminho do templo, mas no caminho do Messias, e chamado seita dos nazarenos. E eu digo que o nazareno que nasceu em Belém e morou em Nazaré, este não tem o perfil parecido com este católico e com este protestante aí, que no nome dele se pratica todo tipo de barbaridade. Ele não é esse aí. Vocês estão enganados. Constantino mesmo determinou os primeiros evangelhos, enviando os seus servos para especularem e trazerem para ele, os evangelhos para ele escolher o início da Bíblia através do imperador sanguinário, que matou mais 3 generais e com as pessoas, e deixou o seu filho matando toda pessoa que não professasse o cristianismo do jeito que eles queriam. Matando os fiéis, matando mesmo pessoas que fossem fiéis. Porque, na verdade, é a grande Babilônia, a grande confusão religiosa. Quero que vocês vejam esse vídeo do Tiago Lima e vocês digam nos comentários o que vocês acham. Não salte o vídeo pelo meio. Se quiser fazer um comentário, veja o vídeo todo. Se não quiser comentar, então não precisa. Mas você que vê o vídeo todo, se gostar, dê um like. Compartilhe esse vídeo, é muito importante. Não precisa aquela pessoa que quiser entender. Para um bom entendedor, uma meia palavra basta. Com pouco desse vídeo ele vai ver, vai despertar e abrir a mente. Então é isso. Até o próximo vídeo. Estamos juntos. Um grande abraço. A iniciação de um novo membro no mitraísmo é feita através de um ritual secreto. O novo seguidor somente poderá tomar parte na refeição sacramental depois de sua iniciação. O objetivo do ritual da refeição do culto mitraico, pão e vinho, é invocar o sangue e o corpo sacrificial de Mitra. Estamos iniciando já o nosso trabalho da ceia do Senhor. Pastor Jonathan, ele vai estar fazendo essa oração de consagração a Deus, aleluia. Estenda as mãos para cá, amado. Participar do ritual chamado Santa Ceia para os evangélicos ou Eucaristia para os católicos nos templos religiosos atuais farão com que você negue a Cristo. E o pior, farão também com que você peque diretamente contra o próprio Criador. Parece uma blasfêmia, uma loucura isso que eu estou falando nesse vídeo aqui. Mas eu vou lhe mostrar verdades que dificilmente vão contar para você. E quando falamos a respeito de padres, pastores, bispos, líderes religiosos, esses
nunca irão lhe mostrar o que eu vou lhe mostrar aqui a partir de agora. Então, se você conhece alguém que participa do ritual Santa Ceia, comendo um pedacinho de pão com fermento, bebendo um copinho ali de vinho com suco de uva, uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, dentro desses templos religiosos, mande para essa pessoa esse vídeo aqui, pois escamas vão cair dos olhos de muitos para que comecem a conhecer o verdadeiro Messias, o verdadeiro Cristo e a verdadeira sã doutrina. Quando falamos a respeito disso, temos que observar esse texto como base. 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 21. O texto diz assim: você não pode beber do cálice do Senhor e também beber do cálice dos demônios. Não pode ser participante da mesa do Senhor e também, ao mesmo tempo, não pode ser participante da mesa dos demônios. Não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você não come o pão do Criador, o pão que te dá a vida eterna, verdadeiramente, ao mesmo tempo que também você quer comer o pão dos demônios. Por que eu estou lhe falando isso? Porque, simplesmente, esse ritual físico de comer pão e beber um copinho de vinho ali, um copinho de suco de uva, é, na grande realidade, um ritual pagão ao deus Mitra. Antes mesmo do próprio Cristo nascer, já existia uma religião a qual se fazia um ritual com pão e vinho, e essa religião chama-se mitraísmo. 300 anos mais ou menos após a morte do próprio Messias, 325 anos mais exatamente, no que chamamos de Concílio de Nicéia, o Império Romano resolveu ter uma ideia brilhante, entre aspas, para que eles pudessem levantar o império que estava em decadência e ganhar mais dinheiro, assim como controlar a população. O imperador Constantino resolveu unificar religiões pagãs com os ensinamentos do próprio Cristo. Ele, observando que quanto mais eles perseguiam e matavam aquelas pessoas que seguiam ao Messias, os quais chamavam de seita do Nazareno, ele teve uma ideia, pois, olhando, quanto mais perseguimos e matando, mais essas pessoas crescem, vamos então juntá-las com outras religiões pagãs, pois o povo está muito dividido. Assim temos uma coisa só e conseguimos controlar, se reerguer e ganhar mais grana. O que ele fez? Criou a religião universal. A palavra católica significa universal, e é aí que ele misturou as coisas de Cristo, os ensinamentos de Cristo, com coisas pagãs. E isso fez com que a mesa de demônios fosse misturada a partir desse momento com a mesa do próprio Criador. E é aí que a verdade, na história da humanidade, começa a ser escondida. O Messias chamou isso de grande apostasia. E se você não sabe o que verdadeiramente significa o pão que dá a vida eterna de Cristo e também o cálice do sangue da nova aliança, eu recomendo que você assista esse vídeo que eu estou deixando no card aqui em cima, pois eu já expliquei e eu vou resumir de forma simples. Cristo, ele veio até nós para nos ensinar ou nos introduzir, nos batizar no espírito, no espiritual. E assim, o que ele fazia? Ensinava com exemplos físicos coisas para nos mostrar as espirituais. O próprio Messias deu um exemplo quando estava celebrando a Páscoa judaica. 7 dias era uma ordenança para os judeus que se celebrassem durante esses 7 dias a Páscoa judaica no mês de Abib. Eles deveriam sacrificar um animal e comer alimentos como pães asmos, pães sem fermento. E foi isso que o Messias fez. Citando o exemplo dessa celebração, no último dia, ele mostrou que o pão que dá a vida eterna, que no caso é ele, o seu ensinamento, a sua palavra, deveria ser partido. E o cálice também, além de você comer o pão e beber o vinho, você deveria compartilhar. O que significa isso? O pão é a sua palavra, o seu ensinamento. Comer o pão significa que você precisa vivenciar a sua palavra. E partilhar significa que você precisa passar esse ensinamento ao próximo. Ele não estava mandando você fazer um ritual físico para comer pão e beber vinho, até porque, para o próprio Messias, o físico, a carne, nada importa. O que vivifica é o próprio Espírito. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. E o próprio Cristo ensinou diversas outras coisas mostrando exemplos físicos para trazer o espiritual, que é o que realmente importa. Mas, quando o Império Romano
unificou toda essa podridão do paganismo junto com os ensinamentos de Cristo pelos seus próprios interesses, as pessoas se desvirtuaram da verdade e entraram na grande apostasia. Vamos ver um documentário agora junto comigo que vai fazer com que seus olhos se abram ainda mais para isso. Por volta de 200 depois de Cristo, os seguidores de Mitra superaram em número os de Jesus de Nazaré. Se eu gostasse de apostas, provavelmente apostaria que o mitraísmo e não o cristianismo se tornaria a religião oficial do Império Romano. Essa religião era muito popular entre o exército romano, entre as legiões, e era muito popular entre os oficiais do Império Romano. Perceba que os seguidores de Mitra cresceram, ultrapassaram até mesmo os seguidores de Cristo em certo momento da história. Isso dentro do Império Romano. Os seguidores de Mitra tiveram apenas um empecilho para que o mitraísmo fosse a religião a qual o Império Romano teria como cabeça. Esse empecilho é porque o mitraísmo só poderia ter os seus seguidores homens. Você conhece uma sociedade que hoje se diz discreta? Para muitos é uma sociedade secreta, mas somente homens podem participar? Comece a colocar sua cabeça para funcionar, tá? Vamos continuar. Foram descobertos templos em honra a Mitra por todo o Império Romano, do centro de Londres até as montanhas da Romênia. Eles eram construídos no subsolo e seus tetos muitas vezes eram decorados para simbolizar o cosmos. Um afresco do deus dominava cada templo. Para que você tenha noção, eu mesmo já fui pessoalmente em um templo que se diz católico, mas que embaixo dele, no subsolo, eles preservam um templo a Mitra. Por quê? O catolicismo romano, na verdade, é uma grande máscara de culto a Mitra, esse deus pagão. Eles dizem que cultuam ao Messias, chamam esse Messias de Jesus e, na verdade, colocaram todas as práticas de culto a Mitra nesse cristianismo, o qual eles chamam nos dias de hoje. Eu estive em Roma há uns anos atrás e fui com um óculos espião. Filmei para que você possa ver um templo a Mitra embaixo do templo católico. Olha o padre fazendo as doutrinações dele. Hello. Buonasera. It's 2 tickets. With these tickets we can go to the Chularos, the Mitra temple. Okay. It's 10 per person? Ok. Bom pessoal, estamos entrando aqui. Eu não sei se a câmera está pegando direitinho. Agora a gente vai entrar nos subterrâneos aqui da Capela de São Clemente. Não tenho nem noção se eu estou conseguindo gravar direitinho ou não. Olha que interessante. Isso é original. Nossa. Essa simbologia dele matando o touro é o ritual da própria ceia que eles fazem. É por isso que a gente tem a Eucaristia Católica hoje e a Santa Ceia, né? Na verdade ela não veio da última ceia feita por Cristo, que era um ritual judaico. Ela veio advindo do próprio culto a Mitra. Aqui ó, esse é o templo de Mitra. Esse é um templo original de Mitra. Tá fechado, tem algumas grades aqui. Mas o que é legal e interessante da gente ver é que aqui ó, a gente tem essa estátua de Mitra, no caso ali na frente o altar de Mitra, uma outra estátua, e os bancos aqui nas laterais. O padrão religioso que a gente tem atual, católico, protestante, é mais ou menos a mesma coisa. Os bancos nas laterais
lá o altar e aqui na parte da frente a porta. Então basicamente lá ficaria o púlpito, a porta aqui. Quem estava celebrando, o sacerdote, vai estar de frente para a porta e as pessoas aqui nas laterais. Demais, né? Aqui é tão grande até hoje. O chão está cheio de moeda aqui, eu não tinha reparado nisso. O piso está cheio de moeda, as pessoas jogam como se fossem ofertas, tendo pedidos, desejos, Deus pagando. Não tem diferença, né? Porque o Cristo que eles adoram hoje é mito, é o Deus Sol. Então, esse aqui, na verdade, é o Cristo que o povo cultua, dando dízimos, ofertas, precisa de dinheiro. É esse que precisa de um templo físico, ceia física, Santa Ceia, Eucaristia, o Deus Sol romano, só com uma máscara, que é Cristo. Essa é a grande apostasia, essa é a grande enganação das religiões no mundo. Não é curioso para você, quando nós observamos os ensinamentos de Cristo, como eu já lhe mostrei no início desse vídeo sobre o pão que traz a vida eterna, que é muito mais bonito do que um simples ritual físico. Nós tínhamos a lei de Moisés, quando o Criador estipulou que eles construíssem ali um tabernáculo e que Arão, irmão de Moisés, seria o responsável, advindo da tribo de Levi, para cuidar das coisas do tabernáculo. E as outras 11 tribos iriam suprir a tribo de Levi nos cuidados desse tabernáculo. Olhando um pouco mais para frente na história, nós temos Davi e Salomão, os construtores. Eles rejeitaram uma promessa que o Criador havia feito a Davi, falando a respeito de uma casa que duraria eternamente, e resolveram adiantar essa promessa, construindo um templo físico, uma casa para Deus, e colocando o tabernáculo dentro desse templo físico. Após isso, o próprio Messias nasceu, cresceu, iniciou seu ministério e pregou contra esse templo físico, porque os construtores foram aqueles que rejeitaram a pedra angular. Eles não esperaram o momento da promessa, eles se adiantaram e fizeram algo que o Criador não queria que fizesse, que era construir uma casa, tirando a base do tabernáculo, que no caso, o tabernáculo era feito de pele de animais, porque representava o nosso corpo. A Arca da Aliança dentro desse tabernáculo representa o nosso coração, e isso faz menção à verdadeira casa do Criador, que é a igreja, eclésia, as pessoas que Cristo chamou para fora do sistema religioso e fazem parte ou constituem o seu corpo. Aquelas que congregam espiritualmente, em verdade e em espírito, congregam de um único entendimento, com um único pastor. Juntas ou separadas, ao redor do mundo todo, ao longo dos séculos que já passaram, nós temos uma única igreja com um único pastor, que é Cristo. Mas hoje, o que chamam de igreja? O que chamam de igreja é isso aqui, ó, um templo físico. Diferente desse templo que existia em Jerusalém, diferente do tabernáculo, mas muito parecido com o quê? Com os templos do mitraísmo, os templos de Mitra. Olha aqui, isso aqui é um templo de Mitra, o qual já mostrei, que fui pessoalmente ver aí. Nós temos bancos nas laterais, a porta aqui no início, todos de costas para a porta, de frente para o altar, onde temos o ídolo. Aqui é um templo católico, nós temos aqui o ídolo, os bancos de costas para a porta, todos de frente para o altar e para o ídolo. Aqui, uma mesa de pedra, aonde eles celebram e fazem os seus rituais. E qual é o ritual? É o ritual de pão e vinho, aonde em toda a missa católica, o sacerdote, o padre, faz ali, mostra e executa esse ritual para que as pessoas possam comer e beber fisicamente. Da mesma forma, acontecia aqui no templo de Mitra. Mitra é o Sol Invictus, o mesmo Jesus católico, que não é o Messias que nós conhecemos, mas o qual eles misturaram com esse paganismo. E o ritual de pão e vinho também é o mesmo que existe no ritual de Mitra. O templo protestante é a mesma coisa.
Olha a formação aqui dos bancos, de costas para a porta, de frente para o altar, de frente para o ídolo, de frente para o sacerdote, e que também fazem um ritual com pão e vinho chamado Santa Ceia. Isso aqui é puro paganismo. Cristo não ensinou para que pessoas façam rituais físicos, tá? E esse tipo de templo que nós temos aqui é, na grande realidade, a base disso aqui. Não tem nada a ver com igreja, a verdadeira igreja, pessoas, não tem nada a ver com eclésia, tá? Vou continuar mais um pouquinho esse vídeo aí. Ele sempre era imaginado montando um touro, tipo um rodeio. Ele puxa o pescoço do touro para trás e depois corta a garganta dele, e esse se torna o maior ato litúrgico do culto a Mitra. A iniciação de um novo membro no mitraísmo é feita através de um ritual secreto. Perceba, ela fala a respeito de cortar o touro, pois para eles o sangue do touro tinha poder. É comum você ouvir isso nos templos atuais e nos templos atuais. Vamos continuar mais um pouco. O iniciado é vendado e suas mãos atadas. Ritual de iniciação. Seus laços com o mundo são simbolicamente cortados e seus olhos simbolicamente abertos. Quem é que tem um ritual de iniciação assim? Estamos falando dos próprios construtores, os maçons. A palavra construtor significa maçom, ou maçom significa construtor. Foram os mesmos que rejeitaram a pedra angular, se infiltraram no meio das coisas de Cristo, se infiltraram nas religiões e simplesmente vieram como um cavalo de Troia para deturpar. Esses caras ainda estão hoje no meio de nós. Pastores, padres, templos católicos e protestantes dominados pela própria maçonaria. Pastores que dizem que não são maçons, mas que idolatram muitas vezes os próprios construtores. Prudente construtor, e do outro lado está a cidade mundial. Você vai ter em casa essa colher, essa ferramenta, amém? Essa aí não é para você enfiar no cimento, não. Isso é ungido. Isso aí é para você tocar nos seus projetos, nos contratos, nos processos. Aonde você tocar vai ser abençoado. Não vai enfiar isso no cimento e largar lá, pelo amor de Deus, né? É porque eu não trouxe a minha. Se você visse o tamanho da minha, a minha é maior do que a que eu usava quando eu era pedreiro. É desse tamanho assim, ó. Eu não quero que você faça contas. Pegue calculadora, caneta, negativo. Você vai dizer para Deus: Senhor, eu faço parte desta construção. E você vai investir até o dia 12 de outubro. Que dia é hoje? Hoje é 20? Pastores que veneram o grande arquiteto do universo, é assim que eles chamam o deus deles dentro da maçonaria, o tal Gadu. Nenhuma pessoa teve a ideia de construir um templo cujo modelo fosse similar ao modelo construído por Salomão. O arquiteto do universo deu essa inspiração para que a gente pudesse construir o templo similar àquele que os judeus construíram na época de Salomão. E muitas pessoas não conseguem enxergar. O ritual de iniciação, a Mitra, é muito parecido com o ritual de iniciação dos construtores. Inclusive, é uma sociedade somente de homens, assim como o mitraísmo. Vamos continuar assistindo aqui. E quando o sacerdote de Mitra oferece a ele o reino do mundo, o iniciado precisa recusar dizendo: Mitra é minha única coroa. O novo seguidor somente poderá tomar parte na refeição sacramental depois de sua iniciação. Qual é essa refeição sacramental? Qual é esse sacrifício? Vamos entender aí. O objetivo do ritual da refeição do culto mitraico, pão e vinho, é invocar o sangue e o corpo sacrificial de Mitra e do touro sagrado que ele matou. E por que isso? Porque quando você come, de acordo com as próprias religiões pagãs, inclusive o próprio Messias faz essa alusão no seu ensinamento, quando você come fisicamente o pão, quando você bebe o vinho, é como se Mitra estivesse na pessoa e a pessoa em Mitra.
Mas o físico para nada se aproveita, a carne para nada se aproveita. O que vivifica é o espírito. Por isso que essas religiões pagãs não têm poder algum. Mas o que tem poder algum? O próprio Messias. Quando você come o pão que dá a vida eterna, quando você bebe o cálice do vinho, do sangue da nova e eterna aliança, Cristo habita em você e você nele. Mas esse comer e beber jamais seria físico, porque o físico para nada adianta. Esse mundo físico jaz no maligno, é do próprio Satanás. Por isso que esses rituais físicos estão aí para enganar as pessoas. Satanás é a serpente, veio para enganar. Desde Gênesis a Apocalipse, a serpente ou o dragão está enganando. E é isso que as religiões fazem, diferente do ensinamento do próprio Cristo, que não é físico, é espírito e verdade. As religiões hoje, seja protestante, católica, ou não importa qual seja, mas que se dizem em nome de Cristo, na verdade, elas adoram fisicamente e com mentiras. Eu já revelei em vários outros vídeos meus aqui as mentiras desse sistema religioso. Mas Cristo está em espírito e em verdade. Vamos finalizar aí. No ano 200 depois de Cristo, depois da difusão do mitraísmo pelo Império Romano, ambas as religiões já estavam estabelecidas há muito tempo. Pode ser que as pessoas hoje fiquem chateadas com esse tipo de comparação entre a Eucaristia Sagrada dentro do cristianismo e a refeição mitraica. As religiões misteriosas são clubes exclusivos. O mitraísmo é uma seita apenas de homens e talvez isso tenha levado ao enfraquecimento da religião. Tá vendo? Esta pode ser a razão pela qual o cristianismo venceu. Venceu não. Na verdade, esse cristianismo que eles falam é a grande apostasia. Cristo, o verdadeiro Messias, sempre irá vencer. E ele avisou que isso iria acontecer, portanto, ele venceu. Mas essa grande apostasia, que eles chamam de cristianismo hoje, católico e protestante, é simplesmente o grande engano. E se difundiu porque o Império Romano teve uma ideia na cabeça. Na verdade, Constantino. Dá uma olhadinha nesse vídeo aí. O exército de Constantino sentiu-se sem esperanças e perto da derrota, quando de repente aconteceu um estranho fenômeno. Constantino foi surpreendido por uma luz magnífica no céu. Constantino disse que a luz tinha a forma das letras X e P, que em grego são as primeiras letras da palavra Cristo. Abaixo do símbolo reluzente estavam as palavras: sob isto vós conquistareis. Uma voz celestial então ordenou que Constantino usasse esse símbolo em todas as batalhas futuras com seus inimigos. Constantino interpretou esse sinal como vindo de Jesus Cristo. Disse a seus homens que pintassem aquele símbolo em seus escudos no dia seguinte. Seu exército conseguiu derrotar o de Maxêncio, tornando-o governador único das províncias ocidentais. A partir daquele momento, Constantino professou sua devoção ao cristianismo. Continuar com esse aqui agora. Constantino adota o cristianismo e derrota o inimigo. Ele começa a conquistar todas as religiões opostas e cultos rivais que ameaçam o cristianismo e o império. Todas as religiões foram reunidas em uma, porque ter uma igreja e uma só teologia significava manter o império unificado em uma época em que o império estava desmoronando. Conseguiu entender? Uma igreja não. Uma religião. Igreja é derivado de eclésia, são pessoas. Cristo, ou corpo de Cristo, não é denominação religiosa, não é templo, não é empresa. Isso daqui, que o Império Romano criou, é uma grande empresa. Em 525 d.C., eles instituíram os dízimos, 10% do pagamento das pessoas para serem trazidos aos templos, tendo como base os alimentos lá no judaísmo, os dízimos no sacerdócio levítico. Olha que loucura. Vou continuar aqui mais um pouquinho. No concílio de Niceia, em 325 d.C., Constantino solidifica a igreja cristã e faz dela uma única hierarquia. Olha aí. Com ele mesmo como líder. Constantino e seus bispos escolhidos a dedo irão determinar quais evangelhos são considerados sagrados e quais deverão ser proibidos. Por quê? Eles apenas colocaram aqui o que eles achavam que daria base para eles. É por isso que você acha
lá, Paulo falando a respeito ali, né, da ceia aos Coríntios, e as pessoas, a maioria, não conseguem entender o contexto disso. Mas tem um próximo vídeo que eu vou fazer para finalizar esse assunto da Santa Ceia com você. É um vídeo onde eu vou lhe mostrar que Paulo mostra nas Escrituras e que esses caras não foram inteligentes o suficiente, ou na verdade o Criador não permitiu que eles se atirassem, mas que o próprio Paulo mostra claramente que você não deve executar o ritual de Santa Ceia física, essa idolatria, esse paganismo, pois isso não faz parte dos ensinamentos de Cristo. Esse é um texto que líderes religiosos nunca vão lhe mostrar e vai ficar para um próximo vídeo. Fique atento, ative as notificações, ative o sininho, veja se você está inscrito ou inscrita nesse canal, porque isso é muito importante, tá? Vamos finalizar aí. Constantino legaliza o cristianismo. O império que executou Jesus agora leva sua religião à mais extrema posição. O herdeiro de Constantino, o imperador Teodósio, torna o cristianismo mandatório. Ano 391 d.C. Teodósio proíbe todas as religiões não cristãs. Por um acaso Cristo obriga você a segui-lo? Esses caras aqui fizeram isso porque o interesse deles era dinheiro, era poder. Criaram uma religião universal, a religião católica romana. Aqueles que perseguiam e matavam e que mataram o próprio Cristo, agora estariam tomando ali à frente e sendo seus maiores representantes. É uma grande loucura, uma grande loucura. E esse ritual de pão e vinho é advindo disso aqui. A raiz está aqui. Então, não participe mais. O templocentrismo, essa prática de culto em templo, de ter líder religioso, hierarquia, batismo físico, ceia física, dinheiro envolvido, dízimos, ofertas, com mentiras as quais eles utilizam as escrituras para enganar pessoas. Tudo isso é doutrina de demônios, é prática do próprio Satanás, infiltradas nas palavras de Cristo para lhe enganar. Então, abra os seus olhos, não participe mais disso. E como diz em Apocalipse, saia dela, povo meu, para que você não seja cúmplice dos seus enganos no dia do grande julgamento. Valeu e até o próximo vídeo.